9h34, a gente informou agora há pouco com o Rafael Procópio a expectativa que nós temos para a votação e o avanço da discussão sobre a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, que beneficia 17 setores que mais empregam da economia brasileira. O deputado Efraim Filho está debruçado sobre essa proposta há um bom tempo na Câmara Federal. Está ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes para contar o que vai acontecer nos próximos dias. Deputado, bom dia. Depois da aprovação da PEC dos precatórios, nós temos uma possibilidade maior de prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Como é que estão as discussões aí entre os deputados, hein? Seja bem-vindo ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Alegria participar com vocês. E nessa semana que é decisiva para esse tema, que passa a ter um protagonismo muito forte na agenda econômica do Brasil. Afinal, a desoneração da folha de pagamento, na verdade, ela pode ser traduzida como menos impostos para quem mais emprega. E o maior desafio do Brasil hoje é gerar novas oportunidades, é preservar os empregos que tem. E havia um sentimento muito forte, de ansiedade nesses setores que mais empregam no Brasil, porque esse benefício da redução dos impostos, da redução da carga tributária sobre a folha de pagamento, ele está previsto para se encerrar dia 31 de dezembro. E isso tem feito com que muitos setores tenham segurado seus investimentos. Então, a gente tem trabalhado, Pedro, muito firme, e eu como autor do projeto, para que a gente possa aprovar ainda essa semana na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto na Câmara dos Deputados, para seguir ao Senado e logo depois a sanção presidencial, antes ainda do fim do ano. Deputado, essa semana, que é uma semana de feriado, com possibilidade de baixo quórum na Câmara, vai acontecer alguma coisa em relação a esse projeto? Thaís, eu acredito e confio que sim, porque o tempo já está bastante estrangulado. A gente já vem tentando quebrar resistências do próprio governo, que no início era contra a matéria, mas com a aprovação da PEC dos precatórios, o Pedro fez referência a isso na introdução dele aí na fala, abriu o espaço fiscal, que era o maior entrave do ponto de vista do Ministério da Economia para poder avançar com a proposta. Então, apesar de ser essa semana curta pelo feriado, mas esse é um projeto de ganha-ganha. Ele é bom para o setor produtivo, ele é apoiado pela classe trabalhadora, as centrais sindicais também têm apoiado o projeto e agora o governo passa também a sinalizar com a sanção presidencial e a aprovação da matéria. Então, por essa construção de consensos, de articulação política, engenharia, que nós nos debruçamos junto com os relatores da matéria, ao convencimento do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, a gente acredita que pode sim ser aprovado já na CCJ amanhã, por ser um projeto de caráter conclusivo, terminativo nas comissões, não havendo recurso, vai direto ao Senado, e aí no Senado a gente já tem uma sinalização do presidente Rodrigo Pacheco de apoiar a matéria, por isso essa expectativa otimista de que até antes do final do ano a gente consiga essa aprovação, até para que esses setores que mais empregam possam ter segurança jurídica e planejar, em alguns casos, até mesmo a expansão da atividade, com o aumento das ofertas de emprego, que é o que se espera de um Brasil que quer voltar a crescer, reencontrar o rumo do desenvolvimento e recuperar os empregos perdidos na crise. Deputado, tem duas coisas que eu queria esclarecer com o senhor. A primeira é por quanto tempo será prorrogada a desoneração da folha de pagamento? O que diz o texto que está para ser apreciado na Câmara? Pedro, o texto original nosso fala em 4 anos como modelo de transição, porque a gente quer que chegue para desoneração ampla. Agora serão apenas os 17 setores que já usufruem desse benefício, que foram classificados à época como os setores que mais empregam no Brasil. É o caso da construção civil, indústria têxtil, calçadista, setor de TI, call centers, a comunicação social e por aí segue. O setor de transportes e
por aí segue. São 17 setores. Lógico que a gente quer que esse modelo ele chegue a todos, é o que a gente chama da desoneração ampla, mas para isso precisa se fazer uma transição para encontrar, né, soluções para preencher as lacunas que ficariam. Prorrogar o benefício é também um ato de apoiar a responsabilidade fiscal, porque nós não estamos trazendo novas despesas ou novas renúncias. Aquilo que já existe hoje seria apenas prorrogado, ou seja, se o governo não ganha, também não irá perder, né, nenhum tipo de receita ou arrecadação. O governo sinalizou com 2 anos. Não é lança, né, não é quebrar lança falar do prazo. A questão do prazo ela é um tema secundário, é um tema periférico. Se for para fazer essa transição em 2 anos, nós também estamos prontos para construir essas soluções, porque o que não se concebe, e aí não dá para aceitar de forma alguma, é aumentar impostos para quem gera empregos. A outra pergunta o senhor já respondeu, que era só para os 17 setores ou se havia algum tipo de ampliação. Então esse projeto que está para ser votado beneficia os 17 setores que mais empregam da economia brasileira e depois abre-se então espaço, pelo que o senhor explicou, para ampliação para um outro momento, né? Votando então na Câmara, nessa semana, na CCJ, abre espaço para ir para o Senado, e aí o senhor estima que quando nós vamos ter uma solução e a prorrogação definitiva da folha de pagamento, hein? Olha, Pedro, vamos pensar num cenário otimista, de realmente na quarta-feira a gente conseguindo votar na CCJ sem obstrução, tendo caráter terminativo. Semana que vem ela está no Senado. Esperamos que o presidente Pacheco dê um ritmo acelerado, né? O projeto ele já é conhecido do público, é conhecido dos senadores. É uma prorrogação de um benefício que já existe, então não haveria motivos para perder tanto tempo se debruçando. Então vamos chegando semana que vem, 15 dias aí para aprovação no Senado. Então na primeira semana de dezembro seria o ideal que a gente já pudesse, na primeira semana, primeira quinzena de dezembro, seria ideal que a gente já votasse no Senado, fosse a sanção presidencial e o presidente rapidamente sancionasse a matéria para, como eu disse, dar segurança jurídica ao setor produtivo brasileiro, dar tranquilidade a pais e mães de família que precisam colocar o pão na mesa da sua casa e dependem desse emprego, até porque, em não sendo aprovada a desoneração da folha, se estima aí em mais de 300 mil demissões, né, nesses setores devido ao aumento de impostos e de carga tributária que muitos não conseguirão suportar, até porque ainda estamos vislumbrando, né, uma rota de saída desse período de pandemia, a atividade econômica ainda é lenta, então a demissão é um cenário que seria muito ruim para todos, né, principalmente para os trabalhadores que precisam disso para poder colocar o pão na mesa da sua família. Então, acho que a gente tem esse apelo social do projeto, ele é importante para fazer o convencimento do Senado ter essa análise muito rápida e por isso vamos contar, né, com esse apelo social também para que a gente aprove na Câmara sem obstrução, no Senado rapidamente e a sanção presidencial o quanto antes para poder termos um 2022 com perspectivas de retomada econômica. Deputado Efraim Filho falou ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, deputado. Até a próxima. Eu que agradeço, Pedro e Thaís. Um bom dia a todos.